Vitsu Southdrash for Willow, any percent. Best of luck and take it away. E agora sim, né? Temos o setup, temos as imagens do SpeedrunsBrasil aí, que vai estar correndo o Willow. Que, bom, a inspiração no Zelda é muito clara, né? Isso aí é inegável. So it's going to be quite a treat. There's a lot of things that have evolved with this run over the years, and we're going to kind of go through a lot of it. A diferença é que no The Legend of Zelda o nome Zelda, né, não é do Link, né, no caso não é do personagem principal, né, mas o Willow realmente, o Willow é o protagonista do jogo. Would you introduce yourselves, Vanny and Vanny? Yes, I am Vonnie. I love it that my good friends still mispronounce my name, but that's cool. Yeah, I am a fellow. I'm a fellow Willow runner, and yes, just all around big time SpeedrunsBrasil fan. I am so sorry. You're good. Vonnie. I'm Brat. This is my first time commentating at AGDQ. I've been running Willow for 2 or 3 years now, and I'm just excited to be a part of this. All right, so we are basically this is 100% true to the movie, all the way through and through, and we'll definitely point out the spots that you obviously had to have been, asleep for. É isso aí, então, bora. Let's go ahead and go. SpeedrunsBrasil é então com o Willow, aí de Nintendinho, um joguinho da Capcom, Zeldinha da Capcom. E, cara, uma coisa que o SpeedrunsBrasil vai fazer e muito nessa run é andar, cara. Mas ele vai andar muito, cara. E andar. E, bom, ele vai... Como já é esperado, né, em RPG, ele vai ignorar muita batalha, né, aí no meio do caminho. E vai deixar pra evoluir em outros momentos do jogo. Bom, aí eu acho que ele tá optando por uma set um pouco mais safe, né? Porque nas tentativas de PB dele, ele não pega essa long sword, sabe? Ele opta por ir sem a sword e ele deixa pra pegar, acho que é uma battle sword lá numa caverna aí, né? Aí pela essa região mesmo. Então, isso mostra então que a estratégia é bem arriscada lá na questão do PB. Se vocês assistirem lá o WR dele, né? Lá ele ignora tudo isso, sabe? Ele não pega a espadinha, ele não mata esse Sporing aí. Ele só vai, cara. Ele só vai. Tá? Então, temos aí uma clara estratégia de maratona mesmo, uma estratégia mais safe aí por parte do SpeedrunsBrasil. We can just walk through them and then have enough MP for the heal mace that we'll be getting shortly to make sure we don't Isso deve indicar aí que o jogo ele deve ser bem punitivo de uma certa forma. Bom, aí ele já evoluiu o nível. Vamos ver se vai ser o suficiente, se é o que ele quer. Realmente eu tava usando como base a run dele normal, né? Então aí já fica um pouco mais difícil de prever o que ele vai fazer, né? Mas na verdade nem tanto, né? Porque ele vai andar bastante, vai andar muito, né? Como vocês podem ver. Sim, o gráfico tá bem bom aí do Willow. One thing that we were also that we didn't mention. Beleza, vamos ver o que ele vai pegar aí. Yes, this movie is we did say that it was based off of escudinho de madeira humilde. Adventure movie from the late 80s, starring Warwick Davis, as well as a guy named Val Kilmer, who I know is
one that people enjoy seeing, and we will get to that later on. But this was a licensed game made by Capcom for the NES. I know that licensed games on the NES have a reputation for being really, really, really bad. This is definitely an exception to the rule. Destaque aí pro comentarista elogiando bastante o jogo, né? Que ele comentou que tem certos títulos. Eu não entendi se fossem títulos da Capcom, acho que não, que a Capcom fazia muito jogo bom aí. Talvez títulos de RPGs, assim, mais genéricos, que não eram tão bons assim, mas que o Willow, ele acaba se sobressaindo, assim, ele acaba se destacando, né? Não sobressaindo bastante, que é um jogo que tem uma qualidade muito acima, assim, de outros mais genéricos, assim, desse estilo. At least as far as we know, it was a game that was made before Willow became popular, and so what Capcom did was I'll just wait here for a second. Eu não sei se ele vai ignorar, vai ignorar. Assim como ele fez no PB dele, ele só ignora ali esse inimigo em questão, mas ele tomou bastante dano, né? E daí ele já usou ali de um item pra curar um pouco da vida dele. Esse bicho dá muito dano mesmo. Olha lá. Ele espera, né, ali um pouquinho. Eu acredito que o ataque ele dá um knockback muito grande, então eu tenho que ir no momento certo. E ele achou a Gold Statue aí, que... Esse jogo, ele tem uns itens que servem como chaves, né? Que tu precisa para acessar certas áreas. Então, essa estátua de ouro aí é um desses itens. E os tesouros também, eles aparecem... ele vai se matar aí, é proposital. Pra voltar lá pra vila. E esses tesouros também dão pro Willow luz da vida, né? Light of Life, né? Que cura todo o HP dele também. Ô, louco, a história do Willow aí. Da rainha bafimada está ameaçando a terra, vidas condenadas e toda a esperança para o futuro está perdida. Isto é, até que um bravo agricultor, Willow Wolfgood, se propõe a dar à luz a um bebê que nos próximos anos derrubará a bafimada. O nome dela é Alora Danei. Mas a do Willow não será fácil. Ele terá a ajuda de amigos da Vila Neuin, Mad Matigan, Finn Raziel e muito mais. Cuidar os filhos malignos, cavaleiros, a respeito nas sombras. O destino de toda a humanidade está no mãos de Willow. Você é corajoso o suficiente para ajudá-lo? Ô, louco. Não é algo muito, como se diz... Não é uma história tão genérica, né, como era nessa época, né? Nessa época tinha muito de história de O Escolhido, né? Ou história de salvar a donzela e tal. Então até que tá daorinha, tá legalzinho, legal mesmo. Aí a história. Not enough Willow running to say it all, so... Ele acha que é uma pessoa que tava levando uma criança, só que ela acaba deixando ela no rio, né? Aí o Willow acha ela. Aí, ó, a Battle Sword aí, o Celeste acabou de pegar, que eu tinha comentado, né? Que no PB dele, ele não pega a Long Sword que ele tá segurando, ele pega a Battle Sword dentro dessa caverna. Por isso que eu achei meio curioso a estratégia dele. Even though, all right, so normally in like the world record runs, we have half the health that we have. Right. But even then, doing this with double the health is still extremely hairy. Right. Because you can't use your healing magic. Yeah, you're not allowed to use any magic in boss fights, so it's... Essa área que ele tá aí, a Bogarda Cave, né? A caverna de Bogarda. E Bogarda é esse cara aí. É engraçado que na cutscene o Willow ele é bem menor, mas na hora do jogo ele é maior que o Bogarda, olha só. Meio curioso isso. Aí agora quando ele mata ele parece menor que o Bogarda, vai entender. Beleza, agora aprendeu uma magia ali. Whereas you can also poke and it only does damage once. Right.
And isn't that who was the one that came up with that quick kill? Bom, esse realmente foi um boss, né? Matou bem rapidinho. I'm not sure if I optimized that fight or not. I would like to say that when I learned the run that Toad did something similar, but I'm not sure who. E agora o objetivo dele aí é ir atrás de um item que bom, lembra bastante aí o Zeldinha, né? Que é a Ocarina. Mas ele vai pegar outro item, no caso, que são as herbs, né? Pra poder pegar a Ocarina, né? E a Ocarina não é a Ocarina do tempo, né? Mas ela vai fazer com que tu possa se movimentar mais rápido entre as áreas que tu já esteve, né? Então tu ativa a Ocarina, chega um bichano ali, pô, pra onde é que tu quer ir, man? Aí é só tu selecionar, daí tu tem que só que liberar, né, a área. Se tu não liberou a área, o bichano da Ocarina não vai te levar pra lá. So unfortunately, so ideally you come outside with like only a handful of HP and then you die right away to this big dog. E morreu. Não conseguiu matar o bicho. Brincadeira, foi proposital mesmo. Vai retornar novamente lá pra vila. Just be careful that there's going to be flashing. Yeah. But that's why Sath didn't just go ahead and take the death there right away as soon as he was done with Bogarda, because everything that he would have done in there, killing Bogarda, getting the battle sword, getting the experience. E aí vem aquele Walking Simulator novamente. That would have been wiped away when he respawned. O mapa desse jogo até que, digamos, grandinho, né? Ele anda bastante, cara. Ele realmente anda bastante aí nessa vez. Pô, e decorar o caminho deve ser um pouquinho complicadinho, eu diria. O caminho mais otimizado, né, no caso. There is a lone hut that we have heard about, and we're just gonna kind of maybe go and find it. Cool. Just like in the movie. Just like in the movie. Just like in the movie. Yes. So if we did not defeat Borgata, if we tried to cross this bridge, it would deny us. Ele também parou de grindar, né? Lá no começo do jogo ele tava grindando. Realmente devia ser só um safe lá no começo, lá pra poder matar o Bogado da mais de boa, sei pá. Ou pra fazer os damage boost, né, naqueles bichos verdes. Ali tem mais HP pra aguentar as porradas dele. That screen. And here we just pop in this hut and uninvited. Uninvited, and this lady says. Aí agora ele pegou as medicinal herbs aí e ela falou pro Willow, vai lá falar com o Pooh, lá, que vai ser o bicho lá que vai dar pra ele a Ocarina. Então vai lá partir lá pra Ocarina. Sath is going to come to a series of screens where there's a bunch of those treants in a row, and he's going to move in a very particular pattern, because the order in which those treants start throwing out those fireballs is fixed. So if you walk in a specific pattern on these screens, you will always avoid them. Like, he doesn't move up to that spot until right there. Now on this screen here, he's going to go up, do a little whoop, do a little juke there, and get around that second. Ô, louco, fez um dodge ali muito bom. Top row there, and he's completely safe. So he is good. Ooh, we didn't get the skeleton. Yeah, nice. That's a great. E o cara anda, né, gurizada? E anda muito. This is actually a good. Oh, but of course you get the trolls. Acho que se não me engano essa é a magiazinha lá que ele aprendeu depois que matou o Bogarda.
are some wow. screens like this one here with this pink double-headed monster where sometimes they will spawn and sometimes they won't. There's also going to be screens where enemies are guaranteed to spawn. There's actually going to be a section coming up here in this cave. This is Matanda's cave, by the way. There's going to be a section coming up here in this cave where there is a very particular enemy that is going to be very difficult for Willow to deal with right now, that we really, really, really want to not spawn or just like deliberately despawn. And in fact, it's coming up in just a couple of screens here. Let's see if it spawns. Os caras estão falando aqui. Does it cooperate? Esse inimigo aí que tá aparecendo na caverna, nesse momento aí, no estado, no level que o Willow tá, é meio pesado de enfrentar, então o Speedruns tá fazendo o possível aí pra ignorar ele, né? Não ignorar, né? Evitar ele. Speaking of enemy spawns, this is where it is critical. This little area this is, here. Okay. What we call the Hellway, Os esqueletos também, né? Oh, nice. Pode ser bem barra pesada. So it's 50-50. Every one of those screens, it's a 50-50 chance. E tá aí o bichano aí. Even or an odd frame when you get in there. And so não, esse não é o pool, no caso. Esse aí entrega o Thieves Bracelet, que isso aí é outra chave, né, no caso. Não é... Parece um item, né? Bracelete, mas isso aí é outra chave que vai liberar a passagem pra outra área. The last row going down is red skeletons that deal more damage. So with those not spawning especially, it's important. There's a handful of spots in this game where your run just dies sometimes. And so Tasnix is the first one, the first boss, Borgata is the second, and then this is the third, was that Skeleton Alley. Yeah. So in the Hellway, A área em questão é a Rock Mountain, que é a próxima área aí que ele vai... que o Speedruns vai estar indo. 3 on the way up, 3 on the way down. Oh, nice. Nice quick kill on that. One of those satisfying it is. enemy killings. The timing for getting that fireplace in order to do that is rather precise. But yeah, so back to E tá aí o pool. There's 6 opportunities for skeletons to spawn. 3 on the way down, 3 on the way up. We only got 1 out of the 6, which is excellent. Bastante texto, agora conseguiu aí a Ocarina. Então a movimentação aí do Willow vai se tornar bem mais rápida, né? Porque ele pode literalmente teletransportar, né? Não literalmente, né? Ele pode voar, né? De uma área para outra. Mas é quase que um teleporte. If you're doing a PB run and you get like 4 or 5 spawns, if you survive, you're wasting like. Se eu não me engano, ele só vai liberar uma área que tem no final dessa caverna aí. Aí depois ele vai usar a Ocarina pra retornar pra uma vila. Agora ele não vai precisar se matar, né? We're about a quarter of the way into the run. It's not like this, it's not like the Hellway is like 2/3 of the way into the run, and you have to deal with it there. So the fact that it's earlier is kind of nice. Ooh, skipping the flame sword. Yeah, we're gonna skip it also. Okay. Oh, this is the wait, we were referring to. Yes. That was a really good placement of your fire. Yeah, as I was saying earlier, the newest version of the world record route is. E agora voltamos lá pro Walking Simulator. O inimigo ali que o Willow não consegue peitar no momento. Kind of complicated to try and explain in a short amount of time, but basically the way the game's coded. E caramba, essa caverna é longa. Most of this game, having the battle sword equipped, allows us to what we call critting. Sim, o jogo é de Nintendinho. Isso aí o que tá acontecendo agora é o começo do bloco de NES, né? Aí ele vai estar recebendo outra magia, no caso, né? Eu não lembro o nome da magia, mas vai aparecer ali no diálogo, só prestar atenção. Começou agora o bloco de NES, né? Vai começar aí com o Willow, aí depois vai vir com aspas, Power Ranger, né? Ali, um joguinho de 8 minutos, vai ter Buck O'Hare.
Trial Conquest. Só aí o exclamação agenda aí já colocaram já. Aí vai ver aí o que vai rolar pra hoje. Magic Cane aí, se não me engano, é uma magia que ela só dá dano mesmo num inimigo único. And then it goes every 8 hits after that. But the game knows, so it almost seems like it's intentionally coded because the game knows when you can't kill the boss with a critical hit. So once it knows that it's there, that you know you've done it a few Mais uma vez times, ignorando o that's Verdão when ali, it né? will, kill the boss. Sedeste realmente não quer actually confusão com ele. unflows it and puts it at -1. And then restarts the count all over again. So it's kind of weird how it works, but essentially it allows us to use the battle sword as one of the strongest swords in the game because of that. Yeah. We kind of glossed over that cutscene that was there. That was the enormous fairy share Lindri. Quem vai pegar aí no tesouro? A de Devil Eye. Vamos conferir aqui na o que faz o Devil Eye. Ah, e o Light of Life é só pra recuperar o HP dele, né, no caso. Which is currently useless, but it will be rather unuseless at a certain point coming up later on. What happened right now is he picked up a weapon called the Devil Eye. This has a very specific property that he will use. Yeah, and that was Matt Mardigan. É um item que vai causar somente dano em um inimigo, tipo de inimigo específico. É um item bem específico, assim, né, digamos assim. Não é uma simples magia ou uma arma. Aí, ó, ele abriu uma área e aí ele vai usar a Ocarina. Aí o Ku vai aparecer. E vai ver pra onde é que ele vai. Ele não foi pra vida inicial, no caso, ele foi pra outro local. Se eu não me engano, isso é um tipo de glitch que vai acontecer agora. É um negócio meio bizarro ali o que acontece. Seriously. It's amazing. You're awesome, dude. And wanted to say, Dave, thank you for this. Eu não sei se parece muito um glitch porque o gráfico do jogo ele fica todo zoado ali numa parte ali. Não sei se foi algo intencional. Que parece que ele faz uma espécie de out of bounds ali. E pode ser do jogo mesmo, mas eu acho engraçado são os efeitos. Que é como se o jogo tivesse totalmente bugado. And it was kind of like, oh, okay, you know, it was reproduced, but nothing was really found from it. But Chaos Edge, one of the earlier runners of this, decided to poke around and pretty much figured out everything that we're about to do here. So the first thing is, we come into, you know what? Oh, you know what? That's fine. Yeah, just go back to the house. Yeah, exactly. So here, hold on. Yeah, so the world record run before this was found was just over 1 hour and 14 minutes. And the world record now... o que ele recebeu ali agora é mais uma chave para acessar outra área. 13 seconds. É o Red Crystal. So it cut down a lot of time, and it did a lot more than just... Eu tô nas anotações aqui, né, que eu conheço só vagamente o jogo, né? Então eu tô com uma cola aqui, né, pra saber se tem alguma coisa muito importante ali. To get to level 13, Vonnie himself, when he started running this game, I remember him, when I was in his chat, he even said, I wanted to play this game before, but I saw the grind, I just no. Claro que essa parte é muito esquisita, cara, olha isso. Tipo, eu não sei, o gráfico ali, as texturas ficam tão esquisitas que parece que ele tá bugando o jogo, sabe? É muito estranho. Red Tower. And we're able to get the red crystal beforehand, before we actually need to
or before we can. But it's perfect how it works out, because we're not supposed to actually have access to this area at all. And being able to get into the red tower. Bom, o que tá acontecendo aí agora é que ele tá se dirigindo pro próximo boss, né, o segundo boss do jogo. Ele já enfrentou lá o Bogarda lá, que foi bem no comecinho. Yeah, the game intended you to. Agora ele tá indo aí para o próximo boss, que é o Mus, não sei lá como é que se pronuncia isso. M-U-Z-H. Crest Spirits. But you only really need the last one, which is the red crystal. Right. And we just happen to be inside of the red crystal. So Sim, eu só não quis dizer com toda certeza, né, que é um glitch mesmo, porque a forma como ele faz aquele aspas out of bounds, né, eu não tenho certeza, é tão simples, aí de repente tudo fica, as texturas todas ficam esquisitas, sabe, é bem bizarro. Quest of the Spirits. Vamos ver se isso aí é acho que acredito que seja outra aqui. Vamos ver. É, outra aqui. É outra chave para acessar o The Canyon Maze. Ele já conseguiu duas chaves em sequência aí. Né? Where we clip through that grass is halfway into that red tower. So that's how we kind of wrong warp into that particular space, because that's how they had them all pieced together. Yeah, so the glitch isn't quite done yet. So, okay, great. We got this glitch. How can we use it? So go ahead, Sam. Eu repito, eu fico impressionado em como se anda, velho, nessa run. É muito. Opa, olha só, temos aí o M-U-Z-H, é o Mus? Era o boss? Era o boss? Come on, Sam, go fight it. Come on, let's see what happens. You got did we this, really dude. see what we saw? Was that a boss? Dude, that was a spiky boss, but I think you got this. That's not a spiky boss anymore. No, not at all. That is. Vamos ver essa estratégia que ele vai usar. Never met yet, but. If you watch the movie, though, you know exactly who General Kale is. Right. But so this is where it gets weird. That first boss, you need a special item to kill, and so we can't kill that boss. So for whatever reason, we leave, we come back, and Kale shows up. He's the second last boss of the game. So you think we should kill him? No, we don't. Ah, tá. Agora ele tá. And we show mercy. Yeah, we show mercy. So now, as you can see, that Aquilo ali não era uma mensagem pra matar, era um algo intencional. So the game is still obviously glitched. And why do we do that? So the reason why we do that is Agora vai procurar algum monstro pra matar. The game basically thinks that we're still in that boss fight. E alguma coisa vai acontecer. Definitivamente o jogo não tá bem. Aquela barra ali na esquerda ali é a barra que aparece na luta contra o boss. Então, antes de matar o boss, ele deixou aquela sala. So this is the new grind of the game. It's actually quite difficult. So I'm gonna be quiet. Beleza, tá aí os monstros que ele queria matar. Ih, rapaz, voltou aí o Buy Followers aí, Prime, Meleca Follows aí, cara, é isso. Around that. We need to kill 5. Seth, are you gonna do 5 or 7? I'm doing 5. Okay. Caramba, a XP tá subindo sem ele matar os bichos, cara. Caramba, olha o glitch, cara. Olha o glitch. Alright, so here's what's happening here. Sath is going to go from having about a little over 1,000 experience when this started to having over 55,000 experience when he's done in the matter of about only like a minute. The reason why we do this is because you need to be at least level 13 to beat the game for 2 reasons. First of all, that cane that I referred to before in that. Ele tá falando que precisa estar no mínimo no nível 13 pra conseguir zerar o jogo. Porque senão o negócio senão não vai ter como não. E provavelmente o grind do jogo não deve ser nada saudável. And it uses MP every time you use it. In order to have enough MP to do the requisite damage to that boss to kill it, you have to have, at least enough maximum MP
in order to use it. And that maximum MP level that you get is going to be once you get to level 13. I'm sorry, we didn't get to 55,000. He only did 5 kills, so he's only at about 40,000. If he had done 7, he would have gotten to level 14. And that, you know, some people might opt to do that, especially if you're starting to learn this run, just for a little extra safety, because it does give you some extra magic. Ah, vai fazer um Death Warp agora? We have flashing É here. isso. F novamente. Give you a little extra wiggle room, Game over. MP in case things go bad. So now you notice his maximum. Ah, HP então foi is isso, 20, sabe? his maximum HP is the same. Quando entrar num monstro, achar que a qualidade de XP daquele boss. Pô, interessante pra caramba. E tá ali, né? O nível 13, como eles tinham comentado. Isso aí já é mais do que. Não, não é, vou dizer mais que o suficiente, é o suficiente pra zerar o jogo já. É, faz sentido, né? Porque aparece aquela barra de vida sair na esquerda, né? Quando ele tá matando os monstros, então. Faz todo sentido o jogo achar que tu tá na boss battle ainda. Bom, acredito que agora ele vai matar o boss, normalmente. É isso. Yeah, and now This isn't Cobra Kai here. Now we will also not be talking because during this cutscene here is an extremely hot jam. It is the national anthem of Willow 80%, and we will go silent so that all of you. Eu achei que o Speedrun ia parar de subir, não. Ô louco, bom dia aí, Sephiroth. E olha só aí, valeu o Tiagote aí pelo gift sub aí pro Hugo, o grande Hugo Forfã. Tamo junto. E agora, Magic Bombard. Deixa eu ver, acho que tem isso aqui anotado. Olha só, diferentemente da última magia que recebeu, agora essa magia dá um dano em área. Essa GDQ vai ter Vault Stories, exclamação agenda aí pra conferir. Aí dá aquele famoso Ctrl F, né, pra ver se tem o Vault Story. Eu não sei, sabe, tem muito jogo ainda pra acontecer. E muito jogo que já aconteceu também, né. There's things that we started talking about, and we just ran out of time talking about, for example, the task snakes. Bom, no momento aí tá acontecendo o Willow, né? É um jogo aí que eu tô conhecendo aí ao lado de vocês. Na verdade, eu conheci o da Run, né? No caso, eu já conheci o jogo, mas de forma bem vaga, sabe? Só tinha só brincado com ele mesmo. Então, tava aí nos divertindo. Nesse começo do bloco do NES, né? Que o bloco do NES tá começando com o Willow. Mas ainda tem lá o Power Rangers aí, né? O Zeki Ranger aí que vai rolar daqui a pouco. Ainda vai ter o Buck O'Hare, que é um jogão. Vai ter o Cryon Conquest, que é o Mega Maguinha. Aí, finalizando o bloco de Nintendinho, ainda vai ter o Final Fantasy XIII aí, que é um dos meus favoritos, sabe? Apesar de todas as críticas que ele recebe. Eu acho isso só válido, acho que só a introdução do jogo, né, pelo começo do jogo, que eu acho que ele realmente é monótono, mas o progresso do jogo, conforme ele vai progredindo, o jogo ele fica absurdo, sabe, fica excelente. Então, tô bem animado até pra acompanhar. Obviamente eu não vou acompanhar toda, né, assim, numa tacada só, que são 5 horas de RAM, mas vai ser bem legal. Eu acredito que vai estar nos comentários do Maze e do Lucky Lucky, se não me engano. Então vai ser bem legal. Ô louco! Aí o Gão retribuiu o presente do Tiagote. Muito massa. E olha só, tá até pra começar um hype train aí. Logo de manhãzinha cedo. And what's happening right now is that Willow is encountering the messenger of the earth, Finn Rizal, who is currently a possum. However, because of Willow's sorcery and the cane that Sherlindria
gave him, he's able to turn Fin Raziel back into her human form. This cannot be done unless you are at least level 13. When you will just keep changing her into other animals, pretty much like the movie. Yeah. Yeah, that's one true thing. That is seriously a true to the movie. Now, once you transform Fin Raziel, she will power up the cane. So now it will shoot out these bubbles that actually do a decent amount of damage, and it can be. I don't know if you already have it on. I like to equip it in this section because I love it during this area. Yeah, it's standard that we use it in this part of the run. Yeah. Eles estão comentando agora, né, da magia agora que o Cedrest pegou ali na caverna, que só pode conseguir, né, esse tipo, acho que, eu não sei se era bem um upgrade ali, uma magia nova, só pode conseguir isso no nível 13, e esse tipo de ataque, né, que o Cedrest tem agora vai ser a única forma que ele vai ter de dar dano na primeira fase do último boss. Então, ele só conseguiria fazer isso a partir do nível 13, né? Que é o que ele tem aí. Tem o filme do Willow, sim, pelo que eu tô falando, sim, já até comentaram, né? Ah, se você assistiu o filme do Willow, você vai se lembrar de tal coisa, estavam comentando sobre isso. Because a lot of the screens look the same, and there's not a whole lot in the way of landmarks, so sounds like kind of getting twisted around. Yeah, but this I think is one of the biggest sections for it. Okay, all right, I'm gonna take the floor here because there's a couple things that I want to discuss. First of all, we're picking up a magic called the Monster's Bone, which in your menu is going to be called the Spectre Magic. O louco, a MP dele aumentou bastante, né? Que ele achou um Monster Bone. Tem bastante MP. MP também é importante, né? No caso ali, no caso do level deles, já tinham comentado sobre isso. When we get to the holes. Oh, you don't use it here? No, we don't. Oh, you're not going to get thunder, are you? No. Oh, you sneaky boy. I guess just doofuses like me. 2019 speedruns here? Getting shamed in front of only about 55,174 views. No, not at all. No big deal. Hey, you wanted the floor, so we gave it to you. Okay, well, sorry, you pulled the rug out from under me, and now I feel dumb. So. Oh no, it's so if you're learning this run, that is, you would use Spectre there, 100%. Yeah. 100%. Yeah, and then you would come here and you can get Thunder, and Thunder will Mas eu sigo impressionado com o quanto se anda nessa run, velho. Caramba, é muito caminho que ele já percorreu já aí, cara. Já foi uma maratona. E sim, Lorenzo, já fizeram já esse comentário já, por sinal. Ele é bem... É um jogo bem bonito mesmo. É um jogo que foi desenvolvido pela Capcom, né, por sinal. E, bem, eu acho que a inspiração é bem clara aí, né, com Zeldinha. Tem até uma ocarina aí, humilde. Ah, tem o Willow para SNES também, interessante. You also get to ask your question that you'd love to ask people. Don't ruin it. I'm not. That was my reminder for you to ask. Trust me, I've been thinking about this for the entire run. This is your moment. This is my moment, yes. All right, so we're going to come up to you see these little holes in the ground? Well, we're just going to go boop, and turn into this little slimy boy here. Now, normally these little holes would kind of open up, and they would do damage. They would also block you from moving through them. While you're this slime, it deactivates any spawns of enemies that would come on the screen, and you can move through sections of the game. Eu acho que... Now, I have a question for you, chat. Here's what we want to do. Deixa eu ver.
Obviously, when this slime is moving along the ground, it makes. Foi o que eu entendi. Ele tá usando disso aí pra não chamar a atenção dos monstros. Foi que eu entendi mais ou menos. Acho que foi isso mesmo. Senão eu teria mais inimigos ali naquele caminho que ele percorreu. Ah, sim, tem o Willow de arcade. Também tem o Willow do arcade. So I would love to hear what it is that you think there. I don't want to. I mean, seeing it in chat is one thing. Donation comments are another, because we will have a section here where we can definitely toss it over to the host, and hopefully they will have some rapid fire donations that they can fire off that will just be nothing but just nonsense words to describe how a slime moves. So let's see if we can get that train going, please. We're going to see this magic. It get used in several spots throughout the game because it's so incredibly useful. Yeah, we're going to use it a lot. Yeah, exactly. So... can I shout out my favorite one in chat? I know there's... Sure. Slop? Até os caras aí do... estão ajudando o CDS nos comentários, pediram aí pro host fazer a fala das doações, né, que rolaram até o momento, que aparentemente não tem mais nada de tão interessante aí nesse momento, né, que... Bom, Set Dash continua andando e andando muito, né. Mas até o momento o jogo teve uma coisa interessante, né? Teve aquele Warp lá, né? Que ele fez uma espécie de out of bounds e o jogo não começou a ficar bem a partir daquele momento. Aí fez um glitch lá pra poder basicamente saltar do level 4 pro level 13. Que, de acordo com o que eles tinham dito, é necessário estar no mínimo nesse nível para poder zerar o jogo. Mas, de uma forma geral, esse andar e andar e andar é um deveras monótono, eu diria. Yeah, might have to do some fancy dancing here. So yeah, when those black bees spawn, they're fairly rare, but when they do, it always startles me every time, because they deal a ton of... Agora achou uma Wing Sword que, bom, diferentemente de outros itens que ele pegou, né, até então, isso aí não é uma chave, é realmente uma espada, né? Que ele já achou, sei lá, bracelete, que era só uma chave, já achou outras paradas que não só chaves, mas isso aí é realmente uma arma, então ele vai utilizar. I would have missed that one, so that's good that you caught that. Yeah. So, okay, so what Sath just did is he did that cutscene there to... Ele falou com aquela NPC, né, pra poder voltar ali da caverna. Yeah. I don't blame you here. Yeah, there you go. Because that one's easy to kill. It's like right there in front of you. But you need to talk to that lady as an event trigger, so that when we go back to this... Uma Keyblade. We will get an item that we need. So you see that we've done another sploop and have turned into slime. Olha só, se for da bolha de novo. Send in your donations, where your only comment is going to be the sound that it makes. Aí não vai ter inimigo aí pra atrapalhar. One of my favorite things to point out in this game is you are this little slimy boy. You have no bones. You have nothing like that. But we're going to go into this cave here, and you hear the click-clack of footsteps while you are slime. This is always something that delights me verily. Sath made sure to remind me that he was going to give me the opportunity to mention that. So thank you very much. It's always just fun to mention. So all right, we're going to try. There we go. Yeah, perfect. Inverse Skies. This game is very easy to get lost in. Yes. It yes, is. Indeed. Yeah, so and we're again, going to use Fleet again soon, so once we get out of this cutscene, we're going to use it one more time, so we're going to have another set of flashing lights also. Yes. Yeah. All right. So, and the reason why, so we have to talk to this lady in order for this dude to give us an item called the Witch's Shoes. That's going to allow us to cross that bridge that we got to there.
Agora ele achou mais uma chave, né? A gente pensa, pô, Witch Shoes, né? Um sapato ali, pô, pra vestir. Só que não, velho, é mais uma chave pra acessar outra área. É engraçado, né? Teve o Thieves Bracelet lá, que é totalmente um acessório. E era só uma chave pra tu acessar outra área. Meio curioso, eu diria, os nomes dessas chaves. Oh, you don't do it yet. Are you conserving? Yeah, because I only have Oh, do you want to get another? Do you want to get some more MP? no, I have just enough. Okay. So I'm gonna use it once we get to the bridge, and then once we're heading up toward the. I have Gotcha. just enough health, Gotcha. as long as I don't get hit by anything else. Yeah. All right. Because Yeah. the snake is gonna do 60. Yeah. There's a, Well, there's a snake that spawns right before. That's right. We're getting a little ahead of ourselves here, but there's one chance for an enemy to spawn, and it hits us twice for 30 HP each time. Gotcha. So Sat Okay. was making sure. Pelo menos o Willow, ele pode ser um pouco monótono mesmo, assim, porque Okay. So tem, here's the deal. realmente tem We've got a pouca lot ação, of sabe? walking Tem in os, this tiveram os section. glitches lá muito legais e We're tal, gonna toss it mas over to you. de uma forma geral ele anda muito, cara. A maior parte da run é andar, tá ligado? Então é realmente meio boring, né? Meio chatinho, assim, uma boa parte da run. Embora tenha tido umas coisas legais, mas a AGDQ ainda tem muita coisa boa, né, pra rolar, como o Bracat já comentou aí. É o Walk Simulator, sabe? E realmente não tem o que falar, sabe? Assim, Agora, tanto que já chamaram a doações de novo. Heretic with $5. They say Schlorb. Captain Top Deck with Acho que o maior desafio aí não são nem os glitches ou lidar com os monstros, é decorar o caminho. Pelo menos não é Desert Bus, credo. Esse jogo aí é bizarro. Good luck. Que ele não morreu ali, parecia que ele tava querendo fazer um Death Warp ali. Ele tomou um dano pra aquele bicho rosa ali. Ficou com 6 de HP. $5 from Average Joe Star. Plorp, plorp, plorp. Here's an interesting one. $5 from Jack. Deeble, 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 deeble. Thank you so much, everyone. Realmente uma botinha do Link ia ser uma mão na roda aí. Do we have time for one more donation here? Yeah, go ahead. And we will we're gonna have a cutscene, but we will have a death animation also, so there will be flashing lights. So but go ahead and with another donation. You got time. Thank you for the heads up. We have a $500 donation here from Julie Cat. Oh. Hey Seth, celebrate yourself and let us celebrate this underrated gem of a game as you tear it apart. And hopefully one day we can celebrate taking down cancer as well. Thank you so much, Julie Cat. Já te falaram que essa voz é muito parecida com aquele narrador de Resident Evil V7. Pô, pior que não, cara. It just takes us right back to the town that we need. E o V7 é um baita narrador, diga-se de passagem. Eu curto pra caramba. Na verdade, todos os do CBLOL são legais, né? O Grantar, o Shep e o V7 são muito bons eles. Now we're gonna go in and go after the Eversisk, which is named after Siskel and Ebert. Yep. One thing that we should mention about the death warps, and this is actually a really important part, especially in a section coming up, is that there's 2 reasons why we do the death warps. One of them is that it's going to take us back to sections so that way we avoid backtracking that we would otherwise do with walking. But also when you respawn with full MP and HP, and it's just a nice way to kind of give you a little just kind of free refresh on those things very quickly. When I first started running the game, there was exactly 1 death warp that was used. It saved about 15 seconds versus the deathless category run. Now there's quite a bit more. It's like, I want to say... Achei que era o V7. É a primeira vez que eu ouço isso. Nice. Okay. That was much better than getting killed by that fireball. Yeah, that is true. Opa, matou aí mais um boss aí. Fazia tempo que a gente não via essa barra, né, de batalha contra boss, né? Que é essa barra aí na parte da esquerda.
E foi tão rápido que nem deu pra ver, né? Ele só deu 2 estocadas ali e aí saiu. O Voss foi pro espaço. I like how he introduces himself even though we've already seen him twice. Yeah, how does he not know us, Yeah. especially that we already beat him? I also like how here's Mad Mardigan. He says, "Hello, Willow. We meet again," even though we've never spoken to him before. Well, we met. So- I just chose Yeah. to ignore you. Walk past. we just kind of gave him the deuces as we walked by. So here we have the brownies. These are Frangine and Rule. They are. Tá aparecendo aí o Willow ajudando aí uma rapaziada aí no castelo. But here they're being. Powder roasted of because the they're actually busting us Unrequited out of the Love. cell. Isso aí, será que é uma chave também? See, now we've got that And, opening. We'll and do. they also gave us Flashing. the powder of unrequited love. The powder of unrequited love, yes. Alright, and I'm gonna change this back to Spectre because we're gonna need. Nossa, eu acabei descobrindo aqui uma curiosidade sem querer, né? O item que ele pegou agora, o Powder of the Unrequited Love, é um item que aparece no filme do Willow, só que não é com esse nome, né? No filme é Dust of Broken Heart, que fala que foi traduzido de forma errônea pro jogo, pro Willow. All right, we still got some more slime sounds. You want me to read some off some of those? Oh, Yeah, yes. yeah, go right ahead. No worries. Okay, this one is Que não faz nenhum sentido, né? Num nome pro outro. Vai entender. I've been trying to reach you about your car's extended warranty. A few That more. would be a terrifying sound to make Yeah. as you're walking down the road. I agree with you there. What else do we have? We have $25 here from Radic. E também é uma chave, né? Esqueci de falar. We have $5 from Azam Amberheart. Pleka, 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 pleka. We have O filme veio do nada ou tem livro? Pô, é uma boa pergunta. Blorm. Eu só fui descobrir que tinha filme quando eu fui dar uma pesquisada a mais sobre o jogo ontem. $5 from Greg. Squip, squip, squip. Those are a few more there. Do we Like have wet time? shoes. We have time for a few more? Yeah, yeah, go right ahead. All right, we got another one here. We have a $250 donation here from Go. Cloudy Shoe. Dath, what a horrible night to have a... wait, wrong game. Good luck with Willow, a game clearly inspired by Newtopia. Yeah. Yes. Oh, Yes. awesome. And not Thank you, Zelda. Cloudy. Exactly. Thank you, Cloudy Shoe. Caramba, ele conseguiu desviar daquele esqueleto ali. Love it. Tive a impressão até que a espadinha tinha encostado no Willow ali, mas deu boa. We got an item from Poe called the Ocarina. Yes. And the Ocarina allows you to fast travel. With a pterodactyl, a bird Yes. of some sort. I wonder who stole that idea. So for that comment of, oh, this is Zelda, maybe Zelda's Willow. Yeah. Just saying. Also, just again. E novamente ele utilizando essa camuflagem aí de Gosma aí, né? De Poring. Pra não spawnar os monstros, né? Acha que ele é monstro também, aí só passa batida. Just kind of sliding or slithering along. We'd love to hear all of them, trust me. E eu tô impressionado como essa área é enorme, sabe? Ele tá aí faz muito tempo. E o negócio é gigantesco. No worries at all. We have MJSPR. Porque, eu faço run de vários jogos. Eu comecei com o Goofy Troop, que é o meu jogo principal, né? É o que eu tenho os melhores tempos. Mas ultimamente eu tenho feito runs de Metroid Zero Mission, que eu ando meio parado, mas eu pretendo voltar ainda esse mês. O Metroid Zero Mission, o Drill Dozer, que são ambos de GBA. E é isso, daí tem outros jogos, eu faço runs de outros jogos aí, mas os principais do momento são esses mesmo, é o Zero Mission e o Drill Dozer. When I was a kid, I used to call them bubble penguins, but they're like bubbles or. O estimate desse wheel é 1 hora. What I call them. The original run. E curiosidade, quem tá correndo aí, o Seth Rash, ele é o recordista mundial do jogo, né? Ele tem um 55-13, mas não vai ter recorde aí, né? Que ele utilizou lá no começo, né? Ele utilizou de estratégias mais safes, né? Pra seja maratona, né? Para que ele possa pelo menos concluir o jogo, né? Concluir a apresentação. Aí e não passar o estimate, né? Claro. Why is a guard who guards Pô, pois é, né? Pô, criança jogando esse jogo aí sem um guia, assim, é pesado, que os mapas são enormes.
So that's that is another place where using the Spectre magic is required. That is the intent. Eu diria até exageradamente enormes, né? Gain entry into Nockmaar Castle. Very important character in the movie. Que essa última área, acho que era Rock Mountain, eu acho que era a área que ele tava. Cara, olha, eu acho que ele ficou lá uma meia hora, sabe? Indo e voltando, entrando em caverna, saindo de outra. So what this guy is doing... fleet again. Yeah. So what that conversation did there is the wing sword that we received earlier from the other member of the Eagle clan, the blue one. That sword, when you first get it, is extremely weak. Once you talk to that red member of the Eagle clan, he powers up. It is now the strongest sword in the game. Yeah, and now we don't have to worry about the battle sword. We'll be using the wing sword now. We finally replaced the second best sword in the game with the best sword. Ele já tá partindo ali pra reta final já aí da run. Just like in the movie, the Devil Eye is the strongest sword. Exactly. Yes. Yes. So. And go ahead. Yeah, now we isso é verdade, Thiago. Não, eu curtia tanto o RPG, tipo, hoje eu não tenho mais essa paciência que eu tinha quando eu era criança. Mas eu joguei o Tales of Phantasia em japonês, sabe? E eu fui longe, cara. Eu fui muito longe daquele jogo, só no japonês, só. E era só porque eu queria jogar, sabe? E na época eu não tinha achado nenhuma tradução de fã, né, em inglês. Então foi no japonês mesmo. E eu só ia, só. Mas, nossa, hoje em dia eu não tenho nem metade, nem 1% daquela paciência que eu tinha na época. Now we're gonna go head back to Nockmaar. We're gonna do a death abuse now to refill our magic, because now we're at the tail end of the run. One more intentional death. Any deaths after here are going to be unintentional, and we certainly hope that we don't say, oh my goodness, come on. This is the newest famous run killer. Oh no, come on. Really? Come on, there you go. Okay, death coming up here, flashing. Eu vou fazer mais um death warpzinho aí de leve. Por isso que ele tava indo e voltando, porque os inimigos eles não estavam spawnando. Now with the key to Nockmaar Castle, there's a lot of doors in here that were otherwise impassable that we can now go through. Also, we didn't really mention it before because we were in here very briefly, but the music in here is awesome. It's really good. Caramba, Thiago. Get done with Nockmaar Castle and around the spire at the top is also really great. Yeah, you think this as you would expect from like, you know, vintage. Era mais pouco aí de Walking Simulator. It's just par for the course. Ah, com certeza, Leandro, com certeza. O próprio Tales of Phantasia, quando eu descobri que tinha, pelo menos em inglês, sabe? Que em japonês não dava nem pra pegar um dicionário, sabe? Mas em inglês dava pra brincar bem melhor. So now we're gonna run through these screens. We don't want to lose any magic because we have to keep all of our magic for this. The final boss fight. Yeah. Do not accidentally press A. Yeah. Oh, I don't even. I stop that with not even equipping any magic until I get right next to Bavmorda's room. Oh, there you go. Because I have done that way too many times. Yeah. So the lady here in this cutscene, her name is Sorsha. Salve Ethereum, bom dia. We skipped the section where we would have seen her otherwise, but this is a great time, real quick, to tell an anecdote here. So in the movie, Sorsha is played by a lady named Joanne Wally. And, of course, Matt Mardigan here is played by Val Kilmer. Now, by the end of the movie, you know, these two kind of get together and you know, they have the love interest and whatnot. So, you know, over the course of the Tempos de vício sem internet, pois é. E sim, Ethereum. E eu só sei que é o Willow na Terra da Magia porque já rolou essa discussão sobre a respeito do filme aí no chat. Então, sim, né? É o filme do Willow aí. Mais um bossito. E esse foi o boss, é isso.
casually, this is Pô, até que Toy ter traduzido Phantasy Star foi muito bom. Uma pena que eu não pude jogar na época. Like lunging at you, like dashing towards you. Yeah, But once he you moves realize extremely Zooms. fast. Once you realize he's just It's a zoom. right-handed and you can just attack on the left side, it's pretty easy. O jogo, esse Willow, ele é bem legal, mas como eu já tinha comentado já, né? Aí o pessoal, cara, esse jogo é muito Walk Simulator, sabe? Eu diria que, sei lá, 80% do jogo é ele andando, sabe? Isso sendo, sei lá, velho, nem 80%, principal 90%, sabe? Que cara, como ele anda, cara. Not too long though. Ele fez uns glitch bem legal lá no começo pra adquirir mais XP. Out of bounds lá. Pra fazer o wrong warp e tal. Mas, fora isso, cara, o jogo, a maior parte é ele andando, tá ligado? É meio pesado, cara. É meio pesado. Awesome. I'm glad that's the sound the slime makes. Yeah. It makes me happy. Alright, so we are approaching. Mas isso é só o começo aí, né? Do bloco de neve. Vai ter uns joguinhos mais legalzinho aí pra vocês acompanharem. As we have talked about before. E lá o Zack Ranger lá, né? Que é basicamente o Power Ranger, né? A inspiração do Power Ranger. Buck Your Head. O Cryon Conquest também, que é um Mega Man de maguinho aí, que é bem divertido. Aí eu vou parar eu vou encerrar os comentários por aqui, né? No Willow. Mas daí eu volto aí com o Cryon Conquest, que é um jogo semelhante ao anterior, né, que eu comentei, o Aston, eu tenho um conhecimento um pouco melhor, né? Diferentemente do Willow, né, que a gente tá aprendendo junto aí a respeito do jogo. That was unfortunate. That was a horrible fireball spawn. That was right there, right when I shot too. There was no way I could avoid it. Yeah, that was definitely a troll job. Oh my gosh. So we'll look at some of the positives. Aparentemente More fun than o estimate aí do Set não foi dos melhores, né? Ele fez muita stretch safe. E levando em consideração que o world record dele é 55 fazendo tudo otimizado, eu achei meio meio errado aí esse estimate dele. Acho que vai acabar passando aí um pouquinho. Foi um pouco ingênuo aí o nosso amigo Seth, um pouquinho ingênuo. E olha aí o Walk Simulator de novo, cara. Meu Deus. So it can absolutely be a run killer. So, é isso aí, velho. Overestimate, infelizmente. Cara, mas que dungeon gigantesca, cara. Parece que tá andando em círculos, velho. 30 seconds. Yeah, 10 shots, because it's not like how many seconds you're a pig, it's how many like attacks that enemy does to you. Right. Yeah, I think there's 3 different ele tá perto do final, sim. Tá quase lá já. I think it's 5 shots for the gray one, 10 shots for the blue one, and 15 for the pink one, I believe. Okay. Which is it's agonizingly annoying. Oh, it's so painful. And oh you're my goodness. Pig the entire time. It's just embarrassing. Yeah, it's and you can't go through screen. O que acontece? Ele passa estimate nada, assim, sabe? Mas tipo, tem aqueles casos, né? Que se o runner passa demais do estimate, geralmente o evento fala, olha, sinto muito, sabe? Aí o que aconteceu, mas vão ter que interromper a run. Mas são casos muito específicos. Às vezes o próprio runner, ele pede, assim, não vai dar pra continuar, sabe? O estimate deu tudo errado, então pode parar. Mas são casos muito específicos, se, sei lá, passa de 15 minutos, sabe, assim, do estimate. Então, o estimate é só uma base pro evento, né, pro evento fazer a agenda e tal. Mas, por vezes acontece, né, acontece coisas inesperadas, aí o runner acaba passando do estimate, infelizmente. Yeah, the blood really starts pumping at this point. Yeah, exactly. Yeah, that rush is definitely fun. Yes.
Alrighty, well, If there's any other donations, you got yeah, couple, real quick, seconds yeah. for them. No worries. We have a $25 donation here from Swift. One of my best friends. Good luck on your run. Hey. Thank you, É, Swift. pelo que eu tô entendendo, assim, esse Street ele passou. Ele tinha passado daquele boss já, mas eu acho que. Eu tinha a impressão que ele esqueceu de alguma coisa e ele precisou fazer de um Death Warp. Por isso que eu tava achando que ele tava andando em círculos, que ele tinha passado por aquela caverna já em outro momento e já tinha falado com aquela dupla de NPCs em outro, sabe? Então. Realmente parece que algo deu errado. Só que eu não compreendi o quê. Mas esse aí já vai terminar? Esse aí é o último chefe? Aí essa foi a primeira fase, né? Que lá no começo eles tinham comentado que ele pegou o... Ele tinha pego uma magia, se não me engano, que era específica pra matar a primeira fase do boss, se não era essa aí mesmo. Olha, meu Deus. Olha o cenário. E é isso aí, então. Tempo aí pro Seth the Rest. Infelizmente, ele acabou passando bastante aí do estimate, mas tá de boa aí, conseguiu apresentar o Willow. E o que eu tenho a dizer do jogo é que ele parece ser bem divertido já casualmente, mas a speedrun é deveras monótona, né? Que 90% do jogo é totalmente walking simulator. É bem pesado, sabe? Bem pesado mesmo. Assim, de assistir assim do começo ao fim, sabe? Sendo realmente sincero, sabe? Mas os glitches que ele fez foi bem legal, aquele Wrong Warp foi bem interessante, sabe? Ele destruiu com o jogo, assim como o glitch pra pegar XP e chegar no nível 13, né? Que era o necessário pra ele simplesmente zerar o jogo, sabe? Foi bem interessante. Oh caramba, ele passou desse estimate e vai demonstrar algo mais ainda? No casual o jogo parece ser um pouco mais interessante, sabe? Mas... que o jogo não parece nada ruim, sabe? Ele parece ser da hora, mas... É uma boa pergunta. Are we gonna have this debate again, Bonnie? If you recall on this. Listen, I'm not the one with the controller in my hand and the camera pointed on me, so it's true. What I say or Mano, vai fazer um password ali, 2 minutos de estimate? Vamos ver o que vai acontecer. Don't try to drag me into this. Olha, eu falo que esse foi o meu último jogo por enquanto, mas eu vou tá voltando aí pro Cryon Conquest, que é um jogo que eu tenho pelo menos um pouquinho mais de conhecimento, né, do que o Willow. Eu não sou nenhum runner lá do Cryon, mas eu já vi mais runs, né, bem mais runs de Cryon do que do Willow, então alguma coisa aí eu vou conseguir tirar dele e passar pra vocês. But we kind of use the same theory behind that in this run. Alright, so we're gonna enter the password. We'll start time in just a second. Beleza, vamos ver o que ele vai fazer aí. Debug por cento. The debug password is. It gives you access to this. You can also use the second controller and change your level. You can do a whole bunch of different things with it. But for the category, we just use one controller. Only the controls that you can use on the one-player controller. So first, what we're going to do is we have access to this. This is a coordinates for basically the overworld. So we're gonna go to oh no, it's 1B17, and then this is actually the Tir Aslan castle where we fought the Urbasisk in the screen or in the upper floor. Eu não tô entendendo muito bem por que o tempo não começou ainda. To last basically the second strongest sword in the game. Right.
It's really Tem strong. algum BR no evento? Eu acho que o único brasileiro no evento é o Luiz Miguel, que ele correu já ontem, já o Mega Man X4. Fora ele, acho que não tem nenhum BR, se alguém puder me corrigir. Ele quer fazer todo mundo dormir, pois é. So right Ah, here, ele destruiu o jogo, e é isso. we have the muskrat. So we're gonna come back through here, do the same thing that we did in the speed run. Yep. So instead of having to do everything with going. E aí, bom dia aí pra todo mundo que tá chegando agora. Eu acho que ele não vai fazer run de novo, não. Acho que foi o primeiro e último jogo dele na AGDQ. E pra quem tá chegando agora, né, esse aí é o começo do bloco de Nintendinho, que vai rolar durante toda a manhã. Esse é o Willow. E ele já terminou a run, né? Ele só tava fazendo uma demonstração aí de debug por cents. Que eu ainda não entendi a razão do tempo não ter começado. Não tô entendendo qual é o objetivo dele, só tá demonstrando alguns bugs, aparentemente. Ele fez o mesmo bug que ele fez durante a run, né? Que é ir naquele boss lá em questão e meio que fazer o jogo pensar que todos os monstros que ele vai matar vão dar a mesma XC do boss, né? Fazer o jogo pensar que ele tá matando o mesmo boss a todo momento. We are just coming here, we are just respawning these slimes, killing the first one that appears, and getting 7,000 experience every single time we kill it. Already? We can kill him one hit, so I think that was 6. Yeah. Might have been 7. Yeah. Alright, so what we'll do is now, while this is going on, we will go ahead and go to 14A, which is right outside Sherlindria's place. Oh, I'm also stuck. Should have moved over. That's okay. Yeah, we just got to go through the cutscene. All we're doing here Slimes is came with us. We're the getting cutscene. Yeah. But you don't hear any of the music since we don't come in here the normal route through that Right. door. So it still plays the cutscene, but you just don't have the music cued. Se vocês estão confusos, eu também tô e muito. Essa aí é a cutscene que ele consegue uma das magias lá do... Bem no começo do jogo, sabe? Bem no comecinho mesmo. Eu acho que ele só quis bugar a cutscene, aparentemente. Yeah. É a Magic Cane, no caso, né? Nossa, parece que ele ganhou XP ali. Alright, so we got the cane now, and we're gonna go ahead and go to... Yeah. So I see some people asking in chat, like, what's going on? Is this the actual run? Sath is just kind of showing off, like, how this works and some of this stuff. The actual run is going to be happening a little later on. Os caras falaram que essa run de debug por cento ainda não começou. O cara só tá fazendo o setup. E eu diria que isso só vai atrasar um pouquinho aí, né? Um pouquinho mais. A GDQ tava se acertando. Aí na agenda vai dar mais uma atrasadinha aí agora. You would think we could just transfer Bavmorda's attributes to one of these slimes instead, right? I tell you what, you know, it's only AGDQ 2022 and you're live on here. What better time to just try it? Isso aí é um extra, né? No caso, isso aí é só um extra. A run em questão já aconteceu, né? Ele já zerou o jogo já. A run era a duração de 1 hora. Aí isso aí é só uma demonstração aí, debug por cento. Alright, chat, let's see how this goes. Mas eles falaram que tem realmente uma run de debug por cento, né? Não é só uma demonstração, ele só tava setando as paradas. Mas caramba, sabe? Sorry, I don't have this password memorized. Oh, neither do I, trust me. When I played this game as a kid, this Ele não vai fazer o setup todo de novo, né? Eu espero que não tenha dado errado. With uppercase and lowercase letters, oh Yeah. it's just so cruel. So you're learning how to print yeah. backwards J's.
Well, I'm assuming we're still gonna need the sword. Are we going to start the timer? Oh, well, wait. Beleza, agora vai. Oh, Tá I didn't know that setado, we então. set the timer. I thought it was just gonna keep going. Well, Yeah. Oh, yeah. Just Dá pra ver que o jogo tá bem, né? Só pelas texturas. I'll wait like 15 seconds. Hit it. That's funny. Beleza, pegar o Wonder Sword. Alright. So the Wonder Sword. Yeah, so we're getting the Wonder Sword. Now we're gonna go to 11-1B, Yep. which is Pior que é bem raro na GDQ um incentivo não bater, né? Bem difícil mesmo. Geralmente o pessoal que tá doando sempre consegue. Yeah, it will be fine. Aí ele chegou no último boss ali, ó. Do nada. É isso. Alright, well, let's... Chegou no último boss. Olha ali, velho. Olha a barra de vida, velho. Toda detonada. It just sits there and just wiggles and doesn't move. Like, Willow, no! Yeah, don't do My- this, Willow. My dress is caught Que in this isso, thread. velho. O jogo tá Worth it, Willow. tá nada bem. Alright, so we're just gonna beat up some slimes here. This seems fun. Ah, então agora ele fez com que o jogo pense que os monstros que ele vai matar sejam Final Boss, aparentemente. Ele vai ganhar a XP do Final Boss, sei lá. Of the beginning sword. But now they're flashing. Oh, we've got a cutscene. Ah, não, ele fez o jogo ele fez o jogo pensar que as slimes eram Final Boss, então. Able to transfer Fat Morto over There's a those slimes. cutscene for killing slimes? Meu Oh, my- What Deus. is this? Tá, essa aí é a segunda fase do boss, isso aí. Essa é a segunda fase do boss, ele matou a primeira fase fazendo esse glitch. What is going on here? No, And things. now it's all black. Whoa! Credo. Whoa, what's floating What's around? going on with this? What are you doing? Oh, you know what? There's some slimes there. Yeah, let's get go. these guys. Aí ele vai matar as bolinhas ali. Come on, get him Aí acho que o jogo vai pensar que ele matou a segunda fase do boss. Time. E tempo, velho. Esse foi debug por cento. Here's the ending cutscene of the game. Basicamente o cara beat it. destruiu o jogo, é isso. Yeah, you've seen it once before. We just beat Willow. Twice before. But yeah, that was debug percent, everybody. I hope you enjoyed that. It's a fun little meme run that you can do. The actual world record run is like 1 minute and 15 seconds. Vanny's got like 1 minute and 17. So you know you can do it really. Mas é isso aí, GG então pro to Seth figure it Drash out. aí. But, this game is extremely Ele é o recordista mundial, né, no Willow, na dica de passagem. Ele pegou o WR um mês atrás, pelo que eu me lembro. Então, tem um cara aí, pá, que sabe apresentar o jogo aí bem, é ele. Eu não sei quem são os comentaristas, mas podem ser ali, quem sabe, ali outros runners ali, o segundo, terceiro colocado ali, eu realmente não vi os nomes, mas com certeza são runners, né, também aí de Willow. E é isso aí, GGzão então pro Seth Drash. Apesar do jogo ser um pouquinho Walking Simulator, né, ali a maior parte do tempo rolaram umas coisas bem legais aí, bem bacanas. Deu Gran aí foi bem curioso aí também, né? Foi bem interessante. Shoutouts to another member of the community. His name's Crandor. He is the one that has that world record there. He wanted to be able to watch this, but he wasn't able to, so I told him I'd shout him out instead. So maybe agora estão falando, né, aí que que o jogo aí ele não é tão difícil assim de aprender, assim, talvez não totalmente otimizado, né, que se vocês forem ver lá a tentativa de PB aí do Seth Drash, vocês vão ver que tem umas estratégias bem pesadas, né, ali. Tanto que ele foi bem safe nessa run dele. Get some more interest in this too. Yeah, indeed. One more Crandor shout out. When Sathdrash first ran this game, I just get a random message. Eu tô falando aí pra seguir o Seth Drash aí. Quem se interessou aí pelo trampo do cara aí. Tá ali, é só ali o nome da tweet dele ali mesmo, né? Seth Drash ali tá escrito na tela da stream. For a new runner, so if anyone here is thinking about, hey, you know what, I'm looking for a new speedrun that's easy to learn, there's a safe. E é isso aí, velho. Andy.
and you want to like The make End. someone's day, Esse foi o that being Willow. Crandor and the Willow community as well, right? Pick up this game, give it a try. There's a really good speedrun guide. Mas vou dizer, né? Foi bem pesado esse incentivo, né? O cara fez um setup gigantesco ali. Devia ser um pouco mais a mais esse estimate aí do Debugger por cento, mas tá tranquilo, tá tranquilo. It really means a lot. It really does. So thank you for the opportunity. Love you all. You're all amazing. So thank you, and we'll kick it back. E bom, acho que não teremos mais nada de Willow. Então, bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas eu volto aí pra dar um pulmão no Prion Conquest. Não sei o que vai estar chegando agora, aí pra ficar com vocês no restante do bloco aí de Nintendinho, né? Agora vai ter o Zero Ranger, que é basicamente a inspiração do Power Ranger, né? Então, até mais tarde aí, pessoal. Um abração aí e valeu e falou.